Nos capítulos que vem aí da novela Quando Me Apaixono, tudo começa quando o Jerônimo, agora na festa, vem conversando com a Roberta e ele diz que para ele agora está muito claro porque é tão difícil ela conseguir ficar com um homem. A Roberta fica ali como se fosse um pouco revoltada e questiona ele, que não está entendendo o porquê desse comentário dele. O Jerônimo diz a ela que calma, ele só quis dizer ali que na realidade a vida que ela está vivendo ali é muito difícil ela encontrar um homem que dê essa vida ali a ela, que ela já está acostumada. A Roberta responde a ele que obviamente que qualquer homem não, mas que um homem igual a ele, ao Jerônimo, é óbvio que sim. O Jerônimo pergunta então que mesmo que ele tivesse ali problemas financeiros, ela fica calada e ele diz que já comentou com ela que está passando por um péssimo momento. Roberta então responde a ele que também ele comentou com ela que esse problema que ele estava passando ali era temporário. Jerônimo aperta ainda mais e pergunta a ela se esse problema que ele está passando ali fosse permanente. A Roberta tira de tempo e diz a ele que ele não pode estar negando para ela ali que ele é um homem do tempo e que vive muito bem. Ele fica zoiudo e ela continua dizendo que sabe muito bem que ele adora tudo isso e que ele fará tudo o que for possível para recuperar a posição dele. Ele continua zoiudo, muito pensativo, doido para dizer um monte de coisa com ela, só que ela continua dizendo que ele fará isso tanto por ele e por ela também, né? Jerônimo, a cada palavra que sai da boca da Renata, ele desconfia ainda mais dela e fica revoltado, só que ele não deixa transparecer isso e questiona agora a Roberta se então a posição social, o dinheiro, para ela é mais importante do que o amor. A Roberta então declara para o Jerônimo que eles ali não são bobos e que sabe muito bem que toda essa história ali é muito bonito, muito romântico, mas que na realidade nada disso existe. Pessoal, antes de dar continuidade aqui, eu peço a você que deixe aí o seu like para que você receba sempre novidades do que vai de fato acontecer na sua novela preferida. E uma pergunta eu quero fazer para vocês aqui. Na tua opinião, com quem o Jerônimo, na sua opinião aí, você queria que ele ficasse? Com a Renata ou com a Roberta? Deixa teu comentário aí e se você quer que a Renata fique com o Jerônimo, deixa o teu gostei, tá bom? E não esquece de deixar também o teu nome e a cidade de onde você assiste nossos vídeos. Quero ler o teu comentário aqui no próximo vídeo, tá bom? Jerônimo fica calado e ela continua dizendo que todas essas histórias aí que ele está contando só dá para ver em novelas ou filmes. O Jerônimo então aperta ainda mais a Roberta e declara para ela que sim, que é verdade, só que dizem por aí que muitas das vezes a realidade supera muito, mas muito a ficção. Ela fica zoiuda e ele diz que conhece um homem que tirou a própria vida por amor. A Roberta então sorri e pede ao Jerônimo para que ele não invente isso, porque nos dias de hoje isso não acontece. O Jerônimo responde a Roberta que isso existe sim e que esse homem deixou tudo em sua vida por essa mulher e que apesar de tudo, pelos esforços dele ali ter conseguido crescer na vida, mesmo assim essa mulher o desprezou. Ela fica pensativa e ele pergunta a Roberta se ela sabe o porquê que ela desprezou ele e diz que ela desprezou que por mais que ele tivesse na vida, isso não seria o suficiente para ela. A Roberta então questiona ele, sorrindo ali, e pergunta se ele tirou a vida por causa disso e diz que seria muito melhor que ele tivesse tomado um antidepressivo ou então tivesse arrumado logo outra. Jerônimo começa a fechar a cara e diz a ela que esse homem amava essa mulher e que para ele ela era tudo. O Jerônimo então revoltado, ele fecha a mão ali e diz que essa mulher, só que quando ele vai falar, é aí quando o Gonçalo pega o microfone e diz que quer um minuto da atenção de todos eles. Nesse caso, impedindo o Jerônimo ali de falar tudo que ele estava ali preparado para falar para Roberta. O Jerônimo fica mais branco do que ele é ali, revoltado, sem saber agora o que fazer. A Roberta olha para ele e percebe que ele está estranho e muito pálido e pergunta o que houve e se ele está passando mal. O Jerônimo, por sua vez, fica calado. Já o Gonçalo, mais uma vez, pede um minuto a todos eles e pede que todos venham ali e se aproximem. Quando todos vão se aproximando ali, a Roberta questiona novamente o Jerônimo o que era que ele tinha para dizer a ela, só que o Jerônimo
Jerônimo mais uma vez fecha a cara ali, não consegue falar nesse exato momento e sai deixando a Roberta sozinha ali chamando por ele. Agora o Jerônimo, que está no banheiro ali lavando as mãos, ele começa a pensar e falar, dizendo ao Rafael que ainda não conseguiu desmascarar essa mulher e fala que o Matias nem o pai dele merece esse escândalo que ele ia fazer ali por causa dela, da Roberta. Jerônimo finaliza dizendo que vai ter que encontrar sim um jeito de desmascarar a Roberta e fazer ela pagar por tudo, mas sem atingir pessoas inocentes. Quando o Jerônimo vai saindo, ele se bate ali de frente com a Renata e ela já vai toda agoniada ali, nervosa, dizendo que veio ali para procurar ele e ele pergunta o pra quê e ela diz que eles dois têm sim que conversar. O Jerônimo pede desculpa e diz que não quer conversar com alguém igual a ela. Renata começa a se revoltar também e pergunta que como assim alguém como eu? O Jerônimo diz que é alguém que seduz apenas só por seduzir e que beija apenas por beijar. A Renata pede a ele que, por favor, que ele não venha ofender ela e que ela tem todo o direito ali de se explicar e pede a ele que, por favor, que apenas ele deixe ela explicar tudo. Só que o negócio, enquanto eles estão conversando aí, eles não percebem que a Selena chegou ali e flagrou essa conversa, então ela saiu rapidinho para chamar a Roberta para fazer um barraco nesse exato momento. O Jerônimo está decidido a não ouvir mais a Renata e ela diz a ele que ele tem todo o direito de julgar ela, mas que ela teve todas as razões de fazer o que ela fez e pede novamente ao Jerônimo que se acalme e deixe ela explicar tudo. O Jerônimo diz a ela que não interessa para ele as explicações dela e taca a mão nele ali e diz que tinha algo que ele desejava muito ficar com ele, mas que agora para ele não faz mais sentido. Tira a pulseirinha e entrega a Renata. Renata, muito desconsolada, ela pega essa pulseira e fica sem saber o que fazer enquanto o Jerônimo vai embora. E logo em seguida a cena muda, vai lá para Selena, que já está cabuetando ali a Roberta e começa a dizer que flagrou o Jerônimo e a Renata conversando lá perto do banheiro. A Roberta, então revoltada, pergunta do que eles estavam falando e diz que jura, pode jurar que se ela tentar roubar o Jerônimo dela, ela pode jurar que acaba com a raça dela. A Selena responde que pode jurar para ela que há 1 minuto atrás eles dois estavam sim ali. Nesse momento vem saindo um carinha ali, logo depois que também saiu do banheiro, logo depois de ter arriado o barro. E aí quando a Roberta pergunta se ele viu a irmã dela, ele fala que não, mas quando ele entrou para o banheiro ela estava ali, só que agora não sabe onde ela está mais. A Roberta fica cada vez mais ainda revoltada e diz ele que sim, que tá bom, que já entendeu que ele pode ir embora. Roberta, revoltada, diz a Selena ali que pode jurar que se ela, a Renata, tentar roubar o Jerônimo dela, ela pode jurar que acaba com a raça dela. Selena então pede para que ela tenha calma e que eles dois vá agora mesmo procurá-los. A Roberta concorda e elas duas saem. Já lá no hospital, o médico chega até a Adriana e diz a ela que o tumor que a mãe dela tem é maligno, que já invadiu vários órgãos e eles não podem fazer mais nada. A Adriana fica em desespero e pergunta se a mãe dela vai morrer. Ele fica calado e ela pede que ele não fique calado, que diga a ela toda a verdade se a mãe dela vai morrer. Ele continua calado e ela questiona se ela vai mesmo perder a mãe dela e se pelo menos eles podem dizer ali quanto tempo mais de vida a mãe dela tem. Ele responde a ela que não pode dizer a ela isso com precisão, mas que infelizmente ela tem pouco tempo de vida. Ela fica desesperada e ele continua dizendo que a mãe dela tem pouco tempo de vida e que vai demorar um pouco ela acordar, e assim que ela acordar eles vão transferir ela para um quarto e ele vem até ali para avisá-la. A Adriana fica muito triste, chorando muito, e ele toca nela e diz que realmente ele lamenta tudo isso. A Regina, que está ao lado dela ali, se levanta também desesperada e pergunta se pode ajudar ela em alguma coisa, e a Adriana diz que o negócio é a mãe dela e que a mãe dela vai morrer. E a Adriana diz que tudo ali foi muito rápido. Já lá com a Renata, o Matias vai chegando nesse exato momento e diz a Renata que ele estava procurando por ela, e ela diz então estou aqui, e ele diz que é assim que gosta de ver ela, bem pertinho dele. O Jerônimo vem acolá conversando com a Roberta e a Renata diz ao Matias que o amigo dele ainda está ali, né? E o Matias diz que sim, que ele queria até ir embora, só que a tia dele convenceu a
ele ficar um tempo mais. Depois chama a Renata para que eles vão até lá falar com ele. Um pouco mais à frente, logo depois, ele sentado à mesa, a Roberta, começa a dizer que decidiu fazer surpresa para eles, ficar calada por um tempo, mas que agora chegou o momento de revelar que ela e o Jerônimo estão saindo, e o Matias diz que sim, que isso é uma grande surpresa, não só porque o mestre está ali, se referindo ao Jerônimo, como você já sabe, mas que sim, também por eles dois estar saindo. O Jerônimo então começa a dar umas pontadas ali e diz que jamais pensou que ele também iria estar namorando ali tão rápido, além do mais, sendo a própria irmã dele ali postiça. A Roberta dá logo uma pontada também e diz que o negócio é porque a irmãzinha dela nunca perde tempo. O Matias diz que ela faz muito bem com isso, porque com ele, o Matias, a Renata, não perde nada e dá um tequinho nela. Nesse momento, o telefone da Roberta toca, ela pede 1 minuto para atender e o Matias diz que vai aproveitar também, pegar uma tequila e pergunta se eles querem, e eles falam que não. E o que é que acontece? Jerônimo e Renata ficam novamente cara a cara sozinhos para conversar o que tem de conversar. Assim que todos saem, a Renata se aproxima e diz que ainda bem que ele e o Jerônimo ficou, porque por mais que ele não queira uma explicação, ela vai dar sim. Então ele trata logo de passar o telefone dele, um e-mail, alguma coisa, porque muito em breve ela vai procurar por ele. O Jerônimo então revoltado chama ela de Adriana, depois pede desculpas e diz Adriana não, Renata, né? E pergunta a ela que se na realidade ela estiver ali com medo de tudo que ele vai querer dizer ali ao Matias, que ela beijou ele, que estava esperando uma pessoa que na realidade não era ele, que ela não se preocupe, que ele não vai dizer nada disso. A Renata então diz que se ele quiser fazer isso, que pode fazer, mas que primeiro ele tem que escutá-la. Ele novamente diz a Renata que ela não se preocupe, que ele não vai dizer nada ao Matias e que não vai fazer isso por ela, e sim por ele, pelo seu amigo, porque ele não merece isso e que ele tem muita certeza, mas muita certeza, que muito em breve ele vai perceber que ela, a Renata, não é uma mulher confiável, nem muito menos a mulher que ele acha que ela é. A Renata então diz a ele que se ele está insinuando ali que ela está brincando com o Matias, ele está totalmente errado, porque o lance que ela teve ali com ele, com o Jerônimo, foi muito antes dela ter qualquer tipo de relação com o Matias. Então o Jerônimo diz a ela que se então ela não tem nada a esconder ali, então que ela fale agora mesmo com o Matias. É isso aí, pessoal, não esquece que assim que terminar a sua novela, temos vídeos novos todos os dias, o que de fato vai acontecer na sua novela preferida. Então não esquece de deixar o seu gostei, o teu nome e a cidade de onde você nos assiste. Um grande abraço e até a próxima.